Corinthians aqui, porque o André Sanches está concedendo entrevista neste momento. Temos o Andrés aqui, o presidente corintiano. Vamos lá, então vamos ouvir um pouco do André Sanches falando do Corinthians. Quando eu saí do Clube dos Três, a maioria de vocês me criticaram. O Clube dos Três era pior que a CBF. Trabalhava uma vez cada 3 anos para ver o contrato de televisão, gastava 1,5 milhão por mês. E nego acha, olha, o Andrés, que rompeu com o Clube dos Três, não deixa mais o clube ter uma associação. Eu não rompi, eu só tirei o Corinthians. Então é difícil, todo mundo tem que ajudar, todo mundo que está envolvido no futebol tem que ajudar. Talvez eu podia fazer mais do que estou fazendo, mas eu não vou comprar uma briga sozinho como a outra eu já comprei. Como eu falei aqui, não é paz e amor, mas a experiência, tudo me diz que não adianta você brigar contra a maré. Então, não vou me enquadrar na maré, mas também não vou brigar contra. Mudando um pouquinho de assunto, aproveitando sua presença aqui, se fosse antes de 2012, essa pergunta teria uma resposta fácil, que seria qual o principal objetivo do Corinthians numa temporada? Seria conquistar a Libertadores. Agora, com o Corinthians já tendo esse título, e a premiação da Copa do Brasil, várias competições simultâneas sendo realizadas agora, você diria que o objetivo do Corinthians continua sendo Libertadores, ou isso pode mudar no cenário do nosso futebol? Corinthians, felizmente, disputa todos os campeonatos para ganhar. Agora, se nós tivermos que priorizar algum campeonato aqui, nós vamos priorizar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores por final. A Libertadores não tem mais graça que nem tinha antes. Além de nós ter ganho já, hoje são 50% praticamente é Brasil e Argentina. Então é mais bonito fazer um Brasil e Argentina. 8 times brasileiros na Libertadores. Está perdendo um pouco o sentido da Libertadores. Mas é assim que querem, vamos tocando. Mas o Corinthians vai priorizar, se depender da minha vontade, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em último plano. Isso aí. Andrés, aproveitando sua presença, a final do Campeonato Paulista ainda segue em pauta, né? Principalmente segue em pauta pelo lado do Palmeiras. Do lado de lá. Como é que você tem enxergado essas investigações e essa busca do Palmeiras? Sei, eu ouvi outro dia um cidadão lá na beira do campo com o dedo no ouvido aqui, era o médico do Corinthians, ele devia estar com coceira, com alguma coisa no ouvido, e falaram que ele estava com ponto eletrônico. Tudo é difícil, cara. Eu acho que tinha que reclamar, faz parte do jogo. Agora, o que o Palmeiras tem que entender e aprender é que não adianta pagar 1 milhão para um jogador e outro ganhar 400, 500 pau sendo para o capitão do time. Por um jogador que ganha 25 a 30 mil reais por jogo, ganha ou perca. Ele entrou em campo para ganhar 20, 30 mil reais. Ofereceram para o Goulart agora 1,5 milhão por mês e 50 mil por jogo. É isso que faz perder campeonato. Mas eles acham que não. Os engenheiros da sabedoria do futebol lá acham que tem que tocar. Quando eu falei do Dudu aqui, não falei por mal, não falei que eu queria o Dudu. Falei que o Dudu é um grande jogador, é um excelente jogador, capitão do Palmeiras e ganha metade do que o nego ganha lá. Pô, eu acho isso injusto. É a mesma coisa pegar aqui um Rodriguinho ganhar 10 vezes mais ou 5 vezes mais que o Balbuena, ou vice-versa. Não vai dar certo. Eu estou dando até o caminho das pedras para o Palmeiras. Pô. Agora, fazer um contrato e dar 25 mil reais, 30 mil reais para um jogador, independente do jogo, oferecer para o Goulart 50 mil por jogo, fora 1,5 milhão por mês, tomara que eles contratem. E o Gil, mas eles iam aumentar a oferta. Que é a oferta que eles estão dando para o Gil agora, o Gil não veio. Mas eles iam aumentar. Eu não tenho um banco por trás, mas estou na briga. Mas em relação a essa questão da impugnação, vocês têm alguma preocupação em relação a isso, não? Preocupação com impugnação? Palmeiras... Sim, porque eles vão jogar sozinhos, vão fazer um treino leve lá. Reserva contra o titular. Só para completar, que o Palmeiras já disse que depois do TJD vai para o STJD e, se possível, para a Corte Arbitral do Esporte. Se fosse presidente do Palmeiras, eu ia para a Justiça Comum. Eu ia até na Federal, no Ministério Público. Não tem nada a ver com o esporte, mas eu ia. É um direito, chororô é livre. Eu já chorei também, pô. Então, quando perde, chora. Mas manda ele fazer o futebol melhor. Falando sobre futebol agora, então, o Corinthians hoje, 2 jogadores do Corinthians operaram, né? Graças a Deus Ralf também. Exato, e o René Júnior. Queria saber se, justamente por causa desses desfalques que aconteceram de uma hora para outra, vocês pretendem reforçar nessa posição? Não. Até porque o Maicon, pelo que parece, está de saída. Pelo que parece. Pelo que parece. Mas já escreveram aí, sacramentando. Mas não, lógico, ele está sempre aberto a novas contratações, mas não estamos desesperados atrás de volante. Até 2 meses atrás tinha manchete aí que nós tínhamos 10 volantes. Agora vai sair manchete que nós temos 1 volante. Então, não adianta, a imprensa não erra nunca.
Mas nós não estamos procurando volante, não estamos procurando nada. Temos jogadores aí para suprir isso aí, vamos jogar. Tem volante que não jogou um jogo ainda. Andrés, boa tarde. Vocês conseguiram finalmente efetivar a renovação do Balbuena, que era algo que estava há um tempo já, desde a antiga diretoria. Com esse novo contrato, vocês acreditam que é possível manter o Balbuena pelo menos até o final da temporada? Ou o fato de clubes do exterior seguirem, a gente ouvindo ainda falando que tem interesse nele, é possível uma saída no meio do ano agora na janela de transferência? É um time rico aí no Brasil que se oferecer 70, 80 milhões, leva. O jogador quiser ir. Contrato, vocês sabem, não adianta ter um contrato. Se o jogador quiser ir embora e o clube se dispor a vender, o contrato foi feito, infelizmente, para se pagar a multa e levar ou meia multa, ou se negocia. Mas renovamos, estamos felizes, queríamos que ele continuasse. O tempo de contrato, ou se dura os 4 anos ou não. Presidente, o senhor estava falando agora um pouquinho do Palmeiras. Não estou falando do Palmeiras, não. Estava falando de alguns atletas do Palmeiras. Alguns atletas do Palmeiras. E já há algum tempo, né, lá, principalmente no começo do ano, alguns torcedores do Corinthians ainda pediam pela volta do Guerreiro. Nas últimas semanas, a gente tem visto o nome dele sendo especulado como reforço do Palmeiras. Te surpreenderia ver o Guerreiro jogar no Palmeiras? Eu não posso pagar R$100 mil por jogo. Foi oferecido isso? O senhor tem essa informação? Foi oferecido pelo... Se tem jogador de 25. Ofereceram o ponto para ganhar 50 por jogo, fora 1 milhão por mês. O Guerreiro, que é um artilheiro, um grande jogador, jogou em time grande, ele tem que ganhar 50, 100 mil por jogo, fora o salário. Pelo que eu entendi, aí você vai tentar contratar o Gil de volta? Não, contratar não. Nós estamos bem de zagueiro, mas infelizmente não é só você querer, você também tem que tentar enfraquecer o adversário. Se o Gil estiver disponível a vir para o Brasil, o Palmeiras tem que aumentar a oferta. E aumentar bastante. Presidente, queria falar um pouquinho da logística da Venezuela, que vocês estão indo atrás. O Independente demorou acho que 30 horas para chegar lá. E eu queria que você falasse dessa, vocês estão buscando um avião, enfim. Não, já a nossa logística, o André aí, que é nosso responsável por isso, já fechou tudo. Nós vamos de voo fretado no dia 15, São Paulo, Manaus, Venezuela, direto lá na cidade do jogo, ou perto da cidade do jogo. Na volta vamos até Manaus, Recife. Então vai ter de 7 a 8 horas de voo. Fechou? Obrigado, presidente. Beleza. André Sanches, presidente do Corinthians, conversando com a imprensa, você acompanhando aqui no Boa Tarde Fox. Bom, entrevista com o André Sanches é sempre quente. Quente. Vamos lá aqui por assuntos. O tema zagueiro Gil. Eu não sabia que o Palmeiras tinha proposta para o Gil. Será que tem? Eu tive a informação no início do ano de que o Palmeiras procurou o Gil. Sim, conversou com o Gil agora no começo de 2018. Tá procurando um zagueiro para o elenco, né? Mas o negócio não foi para frente até pelos valores, né? Os valores do futebol da China são muito maiores do que os praticados por aqui e não deu negócio. Mas o Palmeiras pode estar seguindo atrás ainda do Gil, né? E o que mais te chamou a atenção na coletiva aí do André Sanches? O que mais me chamou a atenção é a mudança de foco e de rival. Na primeira passagem do Andrés, ele se notabilizou por ser um desafeto, brigava muito com o Juvenal Juvencio, que era o presidente de São Paulo. Aquela discussão, ingresso no Morumbi, então joga aqui, não joga lá. Naquela época o São Paulo tinha conquistado uma série de títulos e o Corinthians estava num processo de dificuldade, depois se remontou, depois caiu para a Série B. Foi um momento, desculpa te interromper, o São Paulo era tricampeão brasileiro e o Corinthians rebaixado para a Série B, imagina a situação. Exatamente, e o Andrés assumiu confrontando o São Paulo, né? Tirou o Morumbi da Copa para construção de Itaquera, a grande rivalidade ali no momento era Corinthians e São Paulo, porque o São Paulo estava muito fortalecido, o Andrés chegando, trombando com o São Paulo. E agora ele está tirando para o Palmeiras de todo jeito, ensinando o Gagliotti a comandar um clube, melhora o seu futebol que está muito fraco, comportamento... Não falei do Palmeiras, falei dos jogadores do Palmeiras. Até questão de contrato, que, né, querendo dizer que não se deve pagar um contrato de produtividade tão alto como ele citou, né, que o Palmeiras poderia pagar para um Gil ou para um Guerreiro, por exemplo. Eu acho uma coisa desnecessária, mas esse é o Andrés. O Andrés era assim com o São Paulo, com o Juvenal no passado e agora com o Gagliotti e com o Palmeiras. Eu acho que não vem ao caso de criar tanta celeuma. Teve uma final... polêmica, arbitragem, mas mesmo assim, ele tem essa característica, ele foi o grande responsável como dirigente para implodir o Clube dos 13.
né? O Clube dos 13 foi criado em 87. Eu sempre fui muito crítico, acho que o Clube dos 13 deveria existir, mas com uma atuação mais forte. Sempre fui defensor de uma liga independente, da CBF e tal. Eu concordo com críticas que o Andrés fez ao Clube dos 13. Mas implodir, acabar, desunir os clubes, como ele ajudou a fazer nos bastidores e de forma depois escancarada, também acho errado. E ainda hoje, né? Hoje é um dia importante no futebol brasileiro, né? Marco Paulo Del Nero, para quem não sabe, né, acabou sendo banido de vez do futebol pela FIFA, mas o Marco Paulo Del Nero foi seu sucessor, né, que é o Caboclo, que é o novo presidente eleito. E o Corinthians com o Andrés já não tem uma relação, já não foi um dos poucos clubes que não apoiaram devidamente ali essa questão. O Corinthians com o Andrés Sanches, ele caminha de forma isolada. Então a relação do Andrés e do Corinthians do Andrés é ruim normalmente com outros clubes, com as federações. Mas isso não é só o Corinthians também. Mas o Corinthians ele com o Andrés... Ele desuniu algo que já não estava mais unido, né? O Clube dos 13 já não tinha mais uma união ali. Não, tinha uma união, vários clubes ainda defendiam. Nos últimos tempos, a única coisa que se discutia ali era o que era pago de direito de televisão. E aí havia uma divisão e tudo mais. Mas o Clube dos 13 só servia para isso nos últimos tempos. Aí ele rompeu justamente porque ele queria negociar diretamente. Aí rola esse certo egoísmo que você está citando. Que aí não é só do Corinthians. Eu acho que em todos os clubes há esse tipo de egoísmo e só pensar no próprio umbigo. Acho que o Corinthians é o maior. Brasileiro. Porque o Corinthians é o seguinte, na visão do Corinthians é aquela, somos o segundo time mais popular do Brasil, né? O Corinthians, inclusive, diz ter uma torcida até maior que o Flamengo e tal. Então tem que negociar sozinho. Direito de televisão, o Corinthians resolve sozinho, como se o Corinthians não precisasse de ninguém. O Andrés pensa muito dessa forma. Temos que ter o nosso estádio. Ele conseguiu muitas coisas boas pro Corinthians. Pro Corinthians, talvez ele tenha sido um presidente, muita gente entende o corintiano, que ele é um dos melhores presidentes da história. Né? Montou a base, depois do Corinthians da queda para a Série B, com o CT melhor, com o estádio e tal. Só que pro futebol brasileiro, ele não é uma figura muito pacífica, muito ao contrário. Ele é bélico, ele vai pro confronto. E não é só porque é rival. Ele parece gostar desse choque. Ele com orgulho aqui, acabei com o Clube dos 13 porque é isso. Só negociava direitos de TV. Ele se sentia prejudicado. Então ele não é um cara que pensa muito, acho que no futebol brasileiro. Ele teve pretensões políticas. Ele teve em algum momento que ele queria também ser candidato a presidente da CBF. Não emplacou. Então hoje o grupo que acabou ganhando é o mesmo grupo do Marco Paulo Del Nero, que era do Marinho, que vinha do Teixeira. E ele ficou fora dessa ação. Ele voltou como presidente do Corinthians. Talvez hoje ele queria ser o presidente da CBF. Comandar o futebol brasileiro. Só que eu acho que ele fracassou e não conseguiu exatamente por conta desse perfil polêmico dele, de querer exatamente o melhor para o clube dele, o Corinthians, e não querer necessariamente o melhor para o futebol brasileiro. Centro de treinamento, porque o zagueiro Balbuena, com o contrato renovado, vai falar no microfone Fox Sports. É o Balbuena agora, não? É isso aí, ó. Daqui a pouco o Gudrian Orfer. Balbuena ao vivo. A sequência de jogos, mas a questão que você falou de viagem, logicamente que desgasta um pouco. Mas a gente tem dias aí para recuperar, tem todas as ferramentas aí que ajudam a recuperação e a gente vai fazer de tudo para chegar em ótimas condições para o jogo de domingo. O que vocês estão esperando desse jogo? Lá é sempre difícil jogar contra o Atlético. O Atlético tem jogadores também que já passaram até por aqui com grande nome, enfim, tem jogadores experientes. É um jogo difícil, talvez o mais difícil desses 3 primeiros do Campeonato Brasileiro? Não, lógico que todos os jogos são difíceis, né? Hoje em dia não tem mais jogo fácil, independente do adversário. Todo mundo quer ganhar e a gente sabe que o jogo vai ser muito difícil. A gente vai tentar fazer de tudo para fazer um bom trabalho e, logicamente, tentar conseguir os 3 pontos. Balbuena, aqui, tudo bem? Bem, né? Finalmente acabou, né? A novela, a série, o drama da sua renovação. Muita gente falando coisas que você mais de uma vez veio a público, através das suas contas, das suas redes sociais, esclareceu o seu ponto de vista. E agora, enfim, caneta no papel, está assinado, está sacramentada a sua renovação. Como é que você enxerga esse acerto, esse período, você garantido aí, pelo menos na teoria, até o fim de 2021? Bom, na questão que você falou que eu saía nas redes sociais, não era ponto de vista, era a realidade, que eu falava só a verdade. Mas, enfim, hoje estou tranquilo, continuo tranquilo, continuo focado no que é mais importante, o meu trabalho e tentar ajudar a equipe e acho que isso que mais importa, né? A questão de ter renovado, logicamente, dá uma felicidade grande pelo fato de poder continuar no clube, de poder seguir trabalhando bem, ter esse reconhecimento tanto da diretoria e parte da torcida também,
me deixa feliz, que isso é sinal de que estou fazendo um bom trabalho e espero retribuir todo esse carinho fazendo bons jogos nas vezes que eu possa entrar em campo. Eu acho que a gente já falou com você sobre essa comparação, mas conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais títulos, vai fazendo gols, vai tendo boas atuações, se identificando com a torcida. As comparações entre você e o Gamarra vão aparecendo cada vez mais, né? Tem muita gente que discute quem que foi melhor no Corinthians, se o Balbuena já é melhor que o Gamarra foi, quem que é maior. Como é que você vê esse tipo de comparação? Você vê alguém melhor, alguém maior, Balbuena? Eu sempre falei, vou continuar falando, acho que eu não gosto de comparações, eu sei que Gamarra vai ter só um, eu sempre falo que tomara que eu possa jogar metade do que ele jogou, né, e acho que ninguém vai querer ser comparado com ninguém, eu também prefiro ser lembrado como Balbuena, não como parecido a tal jogador. Acho que isso é o mais importante. Prefiro que lembre de mim também não como jogador, mas como pessoa, né? Que é o mais importante, porque a carreira de jogador é curta e após de ser jogador, se você não for uma boa pessoa, o pessoal não vai ter uma boa lembrança sua. Então, acho que na questão de comparações, eu não gosto muito, eu respeito as opiniões das pessoas, mas eu sei que Gamarra vai ter só um e tomara que o Balbuena também tenha só um também. Balbuena, boa tarde. Boa tarde. Passado vocês conquistaram títulos importantes sem levar todo aquele favoritismo para dentro das competições. Queria que você contasse para nós o que torna esse Corinthians tão competitivo e tão vitorioso dentro de campo. Acho que o trabalho, né? A gente vem trabalhando desde muito tempo. Se vocês analisarem, a base do grupo vem se mantido durante muito tempo. Só 2, 3 jogadores que são novos, que estão se acoplando esse ano. Então, todo mundo sabe já praticamente o que tem que fazer dentro de campo e é repetição, né? A gente sabe que tem coisas para melhorar, sempre trabalha para ser mais competitivo ainda e refletir isso em resultados, que é o mais importante. Mas acho que é trabalho, dedicação, compromisso, responsabilidade e a união do nosso grupo, que a gente sempre tenta manter isso forte para poder, não só dentro de campo, também fora de campo, a gente manter um bom ambiente para poder continuar trabalhando de boa forma. Ô, Balbuena, boa tarde. Boa tarde. A gente já entendeu que você não gosta muito de fazer a comparação, mas aí o que eu queria é que você talvez falasse para a gente como é que é o seu sentimento. Afinal, o Gamarra foi um dos grandes zagueiros, talvez o maior zagueiro da história do Paraguai e um dos maiores zagueiros da história do Corinthians também. Então, como é que é para você, mesmo não gostando da comparação, que as pessoas relembrem do Gamarra por meio de você? Bom, logicamente o Gamarra foi é ídolo, né, no Paraguai, pelo que ele fez na seleção, também jogou em vários times no Paraguai, ele é ídolo também aqui. E, logicamente, as comparações, assim, em certa forma eu fico feliz, né, porque se me estão comparando com uma pessoa do nível do Gamarra é porque alguma coisa eu estou fazendo bem. Então, nesse sentido, eu fico feliz e vou continuar trabalhando para manter isso, para seguir melhorando ainda e poder ser um profissional mais forte e continuar melhorando na minha carreira. E, nesse sentido, eu fico feliz porque o meu trabalho está sendo notado e que eu estou trabalhando bem. Então, continuar nessa mesma linha para independente do que se fale, eu me sentir bem também dentro de campo e poder ajudar a minha equipe, que para mim isso é o mais importante. Balbuena, tudo bem? Bem, nesse ano, o Carille começou a utilizar ali uma opção dele que ele tem dentro do elenco, de colocar o Ralf em alguns jogos estratégicos, justamente para ganhar um cara com mais estatura, ajudar na bola aérea defensiva, que eu acho que acaba colaborando com o trabalho seu, do Henrique também ali no meio de zaga. Com essa lesão do Ralf, a tendência é que o Gabriel e o Maicon sejam mantidos ali e vocês não vão ter essa ajuda quando tiver uma bola alçada na área. Queria saber o que muda, se vai ser mais atenção ainda, se já estão preparados para isso. De repente o Carille já falou a respeito desse assunto. Não, a atenção sempre é a mesma, independente de quem jogar. Todos temos que ter atenção no jogo.
O Gabriel e o Maicon jogaram ano passado praticamente todo o torneio e se deram bem, então a gente confia 100% nos companheiros que vão jogar. O Carille vai decidir quem vai jogar, vai começar de início, e a gente tem plena confiança em todos, né? Então isso, a gente está tranquilo nesse sentido, não pensa muito em quem vai jogar ou não, mas sim chegar bem para cada jogo, para tentar fazer um melhor trabalho e tentar conseguir os 3 pontos que logicamente esse é o objetivo final. Agora há pouco, o presidente André Sanches esteve aí nessa cadeira conversando com a gente e, por incrível que pareça, ainda falou bastante daquela final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Palmeiras ainda segue buscando a impugnação do jogo por conta de uma possível interferência externa. Queria saber, o André já manifestou a posição dele. Queria saber, vocês, jogadores, o que pensam a respeito disso? Vocês acompanham o noticiário? Se esse jogo for impugnado, tiver que jogar, vocês topariam jogar outra vez? Cara, a gente não... pessoalmente, eu com os companheiros que eu costumo falar muito, assim, a gente nem toca mais no assunto. É uma coisa que já passou, a gente tem outros focos já hoje, tem muitos jogos seguidos, a gente já pensa mais na recuperação e pensar no seguinte jogo, e acho que isso é o mais importante. O que acontece fora daqui é questões de fora, e a gente mais se foca no nosso trabalho, tentar melhorar, tentar seguir conseguindo resultados para dar, logicamente, alegria para a nossa torcida também. Balbuena, aqui, boa tarde. Boa tarde. Nesse domingo contra o Atlético Mineiro, vocês vão reencontrar o Ricardo Oliveira, um atacante que dá muito trabalho para os adversários e recentemente tem dado trabalho para o Corinthians também nos últimos clássicos, quando ele estava no Santos. Como é que você vê esse confronto particular com o Ricardo Oliveira e o quanto te preocupa marcar e estar perto ali de um jogador desse nível? Bom, a gente vai encontrar Ricardo Oliveira, Otero, tem um monte de jogadores que a gente vai encontrar. A gente sabe que o Galo não é só Ricardo Oliveira, tem outros jogadores, mas a gente vai ter que entrar ligado, mesmo na concentração alta para não ser surpreendido e tentar fazer o nosso trabalho. A gente sabe das qualidades individuais deles, a gente vai ter que fazer um jogo muito inteligente, muito bom para poder conseguir os 3 pontos e se focar nesse sentido para tentar conseguir a vitória. Balbuena, aqui no centro. Essa renovação de contrato, a gente pode passar para o torcedor que significa a sua permanência, pelo menos até o final do ano, que você termine de disputar as competições que já entrou, ou não te prende ao clube na janela de transferência? A gente sabe que no meio do ano podem chegar outras propostas, se pagarem o que o Corinthians pede, ou uma multa, enfim, isso te tiraria, ou você tem um projeto de ficar pelo menos até o final do ano? Cara, é uma questão que todo mundo sabe, né? Nenhum jogador vai ficar... Se chegar uma proposta, o jogador quer ir, a diretoria quer vender, o jogador não fica, né? É muito difícil de saber ou cravar, o jogador vai ficar até um certo tempo. Eu não posso falar isso, é uma questão que é muito lógico no futebol, quando tem, nesse caso, assim, janela aberta de poder jogadores saírem, acho que é difícil de cravar que o jogador vai ficar ou não. Aqui em todo mundo, então eu não penso muito nisso, eu penso mais em fazer o meu trabalho, tentar ajudar a equipe a conseguir os nossos objetivos e fazer um bom trabalho nas vezes que eu possa jogar. Fechou? Obrigado. Então aí o Balbuena terminando neste momento a entrevista coletiva no Corinthians, depois de falar também o presidente André Sanches.